Hoje no Jornal da Cidade, em busca de um emprego, especialistas orientam que a rotina diária de um profissional desempregado deve ser encarada como um trabalho. Pesquisa sobre o comportamento dos funcionários nas empresas mostra que os brasileiros tendem a aceitar ações antiéticas. Outra pesquisa mostra que 1 em cada 5 empresas não contratariam LGBTs para determinados cargos. Atenção, quem pagou o valor maior do DPVAT 2020 deverá pedir a devolução da diferença à seguradora responsável pelo seguro. Produtos da lista de material escolar podem ter mais de 300% de diferença no preço. A dica é pesquisar. O Ministério da Educação apresenta balanço de políticas no setor. Jornalista lança livro Memórias de Brumadinho, vidas que não se apagam. E ainda tem os destaques policiais durante o fim de semana aqui em Paracatu. Tudo isso e muito mais agora no seu Jornal da Cidade. Olá, olá Paracatu, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Cidade desta segunda-feira. Como é que foi seu fim de semana, hein? A semana está começando e eu desejo que a sua semana seja abençoada, muito próspera, produtiva. Muito obrigado pela companhia e pelo carinho de todos vocês. Boa tarde para você, ó, que me acompanha da sua casa, né, como sempre. Você aí assistindo a gente aí do seu sofá, você que já almoçou, você que ainda vai almoçar, boa tarde, viu? Você que não pôde ir em casa almoçar, está trabalhando neste momento, mas está acompanhando também o Jornal da Cidade, ó, muito obrigado, viu? Boa tarde, seja bem-vindo, boa tarde para você que me acompanha aí pelos 4 cantos da nossa cidade. Um abraço também aos internautas, muito obrigado aí pela participação de vocês e pelas mensagens, viu? Boa tarde para você que me acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo nosso site oficial, o mbnews.tv.br. Enfim, todos sejam muito bem-vindos à edição de hoje, segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. E atenção, eu abro essa edição falando do mercado de trabalho. Olha só, em tempos de desemprego, ter uma qualificação profissional e também uma experiência nem sempre está sendo a garantia de se sair bem em uma entrevista de emprego, viu? Se você está procurando emprego, atenção! Especialistas em recursos humanos estão orientando aí que a rotina diária de um profissional desempregado deve ser encarada como um trabalho. Isso inclui atualizar o currículo, fazer cursos e, saber tudo sobre a empresa que está te contratando. O bebê do Yuri deve chegar em março e quando soube que seria pai, a felicidade veio com uma nova necessidade, ter uma renda fixa. Por isso, o advogado saiu da sociedade de um escritório e resolveu procurar emprego. Em menos de 2 meses já estava contratado como advogado criminalista em um novo escritório. Eu vou ser um pouco honesto, a cara de pau mesmo. Não ter vergonha de botar a cara e de se candidatar à vaga que aparecer. E não ter vergonha de pedir para as pessoas, entendeu? Não ter vergonha de falar, estou precisando para quem você conhece. E também utilizar de todos os recursos online que você tiver. Com 12 milhões de brasileiros desempregados, conseguir um emprego ainda mais num curto espaço de tempo não é tarefa fácil, mas manter o currículo sempre atualizado e procurar saber tudo sobre a empresa que você fará a entrevista sempre ajuda. Você precisa seguir uma regra, ter toda uma organização para que você consiga se destacar diante de outros concorrentes, né? Então, se você tem um tempo livre, você pode procurar fazer cursos gratuitos, ampliar sua rede de relacionamentos, estar sempre conectado e buscar se atualizar naquele segmento no qual você tem como destaque da sua carreira. Nessa agência de empregos em São Paulo, cerca de 40 pessoas preenchem fichas todos os dias atrás de uma oportunidade. Alex veio trazer os documentos. Já vai começar 2020 com o pé direito. Conseguiu um novo emprego com carteira assinada. Me cadastrando nas vagas de auxiliar de logística, auxiliar de produção, que é a minha área que eu procuro. E hoje, graças a Deus,
Fui chamado, fui aprovado e segunda-feira estou na ativa aí. E para quem vai passar por uma entrevista, algumas dicas são bem importantes. Identificar qual é a cultura, os valores, o que é valor para aquela empresa, para que você consiga se preparar para as perguntas do recrutador. Uma outra dica também é ficar atento à vestimenta, né? Por mais que hoje as empresas estejam, né, mais flexíveis em relação à vestimenta no dia a dia, é importante também ir com uma vestimenta mais formal para o dia da entrevista. E nós falamos sobre isso na última semana, não é verdade? Ó, é bom, né, o bom senso na hora de vestir para ir trabalhar ou então para procurar um emprego. E por falar em emprego, procurar um emprego, se você está procurando um, veja as vagas disponíveis na Bolsa do Cine aqui em Paracatu. Uma vaga para auxiliar de almoxarifado, salário R$ 1.800. Uma vaga para pintor de estrutura metálica, salário R$ 2.199. 10 vagas para caldeireiro, salário R$ 2.568. 3 vagas para operador de máquinas agrícolas, salário R$ 2.000. 2 vagas para cozinheiro, salário R$ 1.400. Uma vaga para empregada doméstica, salário R$ 1.400. 20 vagas para mecânico de manutenção industrial, salário R$ 1.841. 10 vagas para soldador, salário R$ 2.568. Uma vaga para mecânico de manutenção hidráulica, salário R$ 1.800. 15 vagas para motorista de caminhão traçado, salário R$ 1.695. Uma vaga para projetista de imóveis, salário R$ 1.300 mais comissão. Uma vaga para instalador de som e acessórios em veículos, salário R$ 1.056 mais comissão. 7 vagas para motorista de ônibus urbano, salário R$ 1.721. 2 vagas para torneiro mecânico, salário R$ 2.512. E olha só, a pesquisa sobre o comportamento dos funcionários nas empresas traz um resultado pouco animador. Mostra que os brasileiros tendem a aceitar ações antiéticas. Há cerca de 10 anos, a Mônica denunciou um caso de corrupção na empresa em que trabalhava. Procurou o departamento de compliance, que descobriu que funcionários estavam envolvidos em esquemas de corrupção. Todos acabaram demitidos. Eu sou íntegra no meu trabalho. Eu fui contratada para fazer o trabalho, não para fazer o trabalho e receber outra remuneração por isso. Uma pesquisa feita pelo Instituto do Risco Comportamental com mais de 2.400 pessoas em 24 empresas revelou que boa parte dos brasileiros tendem a aceitar atitudes antiéticas dentro das empresas. Segundo o estudo, 46% dos profissionais brasileiros têm tendência a sucumbir a desvios ou a não denunciar colegas que desviam bens da empresa. 48% manipulariam ou aceitariam que colegas manipulassem relatórios de despesas pagas pela companhia com o intuito de ganhar um a mais. A pesquisa ainda apontou que 66% dos entrevistados demonstraram ter tendência a realizar pagamentos indevidos para beneficiar fornecedores, e somente 29% percebem que pagamentos indevidos a terceiros são uma modalidade de fraude. É uma questão de educação. Muitas vezes a pessoa ela não sabe tomar a melhor atitude porque ela veio de uma empresa onde ela não foi treinada de maneira adequada, ou na empresa tinha aquele hábito de desviar algum tipo de mercadoria, de aceitar alguma manipulação de uma despesa. O resultado foi possível através de um teste chamado Potencial de Integridade Resiliente, desenvolvido pelo próprio Instituto do Risco Comportamental. O extenso questionário não perguntava diretamente se as pessoas aceitariam o suborno, mas simulava dilemas éticos. Uma das questões perguntava: se você recebesse presente de um fornecedor na sua casa, como se sentiria? Feliz ou irritado? Depende da situação, né? Como seria, por causa do... E que motivo seria esse brinde? Ficaria irritado. Tem algumas coisas que são até tentadoras, mas ética é ética, ou você tem ou não tem. As empresas devem investir no seu processo de seleção. Então, a partir do momento que você analisa a capacidade, analisa a habilidade, você não pode deixar de analisar, por exemplo, a integridade e a resiliência do seu candidato. E ainda falando de mercado de trabalho, o ano começa já com um desafio aí para milhões de brasileiros. Conseguir a tão sonhada vaga no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, como nós vimos aí em outras reportagens. E só que para a comunidade LGBT, o desafio é ainda maior, tendo em vista que enfrentam também, infelizmente, o preconceito.
E olha só, uma pesquisa mostra que 1 em cada 5 empresas não contratariam LGBTs para determinados cargos. Você teria coragem de deixar uma caneca como essa em sua mesa de trabalho? Se a resposta for sim, é um indicativo de que a empresa em que você trabalha é favorável para pessoas LGBTI+. Essa reflexão é proposta pelo coletivo Caneca na Mesa, que mapeia empresas saudáveis para o trabalho de pessoas LGBTI+. O nosso símbolo é uma caneca com arco-íris desenhado, e a pergunta que a gente normalmente faz para as pessoas é: você usaria essa caneca no seu ambiente de trabalho? Você teria coragem de botar ela em cima da sua mesa? Quando a pessoa responde sim, provavelmente isso significa que ela está tranquila no trabalho, ela é ela mesma, ela não esconde nada, ela não esconde um pedaço de si fora, ela não deixa isso lá fora da porta quando ela chega. E, portanto, provavelmente ela está contribuindo melhor para a empresa e ela não tem medo de ser ela mesma. Quando a pessoa responde que não, algum problema tem aí, né? Ou ela tem medo de perder uma promoção, ou ela tem medo de ser demitida, ou ela tem medo de piada dos colegas, ou coisa parecida. Estar pleno no trabalho é fundamental não só para a produtividade, mas também para a felicidade e saúde do colaborador. Mas, em alguns casos, o preconceito vem antes da contratação. Eu ia ficar como professora substituta num curso de técnico em análises clínicas e eu era professora substituta, não ia ter que fazer teste nem nada, nem ia ser contratada, mas o coordenador, ele teve algumas atitudes assim incoerentes, não com a postura de um coordenador, que falava sobre orientação sexual de alunos. Na hora que eu me posicionei, que eu falei que não tinha nada a ver, né, que orientação sexual é uma coisa, que os alunos na sala de aula é outra, completamente diferente, ele já ficou um pouco na defensiva e depois também eu falei que eu tinha um relacionamento com uma mulher e aí ele já, então tá, vamos encerrar aqui e acabou. Segundo o levantamento, 43% dos profissionais brasileiros já sofreram algum tipo de discriminação no trabalho. Nesta corporação, iniciativas que visam empoderar e dar direitos iguais são incentivadas. A gente discute pautas LGBTs no mercado de trabalho, nosso dia a dia aqui, nossa rotina, né, que a gente pode fazer para trazer a informação para as outras pessoas que não são, né, do universo LGBT, às vezes não conhecem, né, não tem muito acesso a muitas informações. Então é bacana tanto que a gente tem aqui dentro um espaço para conversar sobre o assunto e poder ser quem nós somos aqui dentro. Atitudes preconceituosas prejudicam os profissionais, as empresas e também a sociedade. Empresas são reflexo da sociedade, né? Às vezes a gente pensa que o mercado de trabalho e o ambiente de trabalho ele está separado das questões que nós vivemos e não. É um reflexo do que acontece socialmente. Então, quando a gente olha para a nossa cultura, que ainda falta assim, algumas ações afirmativas e de inclusão para pessoas LGBTs, as empresas estão refletindo essa falta, mostrando que ainda não estão preparadas para poder acolher a diversidade no seu ambiente. Segunda-feira eu tenho aquela dica pra você. Na Ricardo Calçados, você já sabe, todo dia é dia de comprar novidades com o menor preço da cidade, que é o mais legal. Conheça os produtos que são de primeira linha, a maior variedade, a sua escolha e, é claro, para todas as idades. Calçados das melhores marcas do mercado. E, além disso, uma linha completa esportiva esperando por você no setor preparado para isso. E mais, a Ricardo Calçados sai na frente e você já pode comprar mochilas escolares com o menor preço da cidade. Isso mesmo! Aproveite o crediário da Ricardo Calçados, que é facilitado. Vai lá e compre os últimos lançamentos em mochilas para o seu filho, eu tenho certeza que ele vai adorar. Na Ricardo Calçados, você pode pagar as suas compras em até 6 vezes no crediário fácil da loja. Você ainda concorre a um salário mínimo na promoção Salário na Mão, sorteio no mês de março aqui no Jornal da Cidade. Ricardo Calçados, lojas em Paracatu e em Unai. Passe lá e aproveite! Daqui a pouco, especialistas orientam, produtos remanufaturados são mais baratos e seguros. Quem pagou o valor maior do DPVAT 2020 deverá pedir a devolução da diferença à seguradora responsável pelo seguro. Produtos da lista de material escolar podem ter mais de 300% de diferença no preço e a dica é pesquisar. E ainda, a inflação oficial do país foi de 4,31% em 2019, maior taxa anual desde 2016. Eu volto já.